E quando a gente entra numa loja hoje, em 2026, e o vendedor não tem a capacidade de te olhar na cara e de te atender, simplesmente, de verdade, não precisa ter o melhor atendimento do mundo, mas se preocupar de verdade para a pessoa, já é 2, 3 passos para trás. Mas eu tenho pouca audiência. Eu costumo dizer, só um pouquinho, tu tem 5, 6 pessoas assistindo a tua live naquele momento, tu tem 5, 6 pessoas dentro da tua loja ao mesmo tempo? O próprio algoritmo está mudando a forma das métricas em função de que mudou a forma de consumo. 25 mil pessoas dentro do shopping. Exato. 25, é muita gente. Porque hoje, se em 3 segundos eu não impactar a pessoa, ela vai embora, ela rola para cima. Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, um programa que tem patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e também um parceiro que é o Poa Streaming, que tem um estúdio aqui no Shopping Total, que você pode assistir o Totalks tanto nas redes sociais, obviamente, do Totalks, do Shopping Total e também do Poa Streaming. Hoje nós estamos aqui com o Elifas Vargas. Além de ser um baita querido, eu já começo falando do meu gosto pessoal pelas pessoas. Ele é um especialista maravilhoso em marketing digital, ponto de vendas, leva pessoas para fazer viagens para conhecer o negócio varejo em outros lugares. Ele começou, na verdade, indo para a Disney brincar e acabou se tornando mais profissional. Brincadeira, não é isso, Elifas? Tudo bem? Bem-vindo ao Total, que sabe que eu sou super tua fã. Da mesma forma, é um prazer imenso estar aqui contigo, Silvia, para bater um papo sobre o que a gente mais ama, que é varejo, né? Maravilha, né? E pode sair falando, então, tudo, inclusive, até um livro fazendo história, que eu acabei de ganhar esse livro, que eu vou, enquanto tá falando, eu vou dar umas pinçadas nele pra gente falar sobre ele, porque é muito bom e tem tudo a ver com o nosso negócio. Exatamente. E também com o momento que a gente está vivendo, né? Desse novo momento de estar vivendo uma vida extra dentro do smartphone, né? E como a gente pode, nos nossos negócios, tirar proveito disso, né? Porque o brasileiro já passa mais de 7 horas por dia dentro de um celular. Então, a gente precisa aproveitar isso nos nossos negócios, né? Literalmente dentro, né? Porque a gente mergulha, independente da faixa etária também, né? Exato. Ele faz. Como que é isso? Então, é muito engraçado porque hoje uma das redes que mais cresce, por incrível que pareça, dentro das mídias sociais, na faixa etária de 35 anos para cima, é o Facebook e o TikTok. Entende? Porque o que acontece? A facilidade como está mudando a forma que a gente consome o conteúdo também está fazendo com que as pessoas também tenham essa interação. Então hoje, por exemplo, o TikTok ele não é considerado uma rede social, ele é uma rede de entretenimento. O que significa? A pessoa está lá quase como se assistindo vários canais de televisão, né? Ali que vai trocando quando quiser e como quer, dentro que o algoritmo vai te entregando. É a forma diferente de consumo, por exemplo, do Instagram, em que eu acabo olhando, assistindo aquilo que eu sigo. No TikTok é diferente. Então, existem vários movimentos desde a pandemia que houve essa questão de todo mundo ter que entrar para o digital à força, em que agora está se consolidando realmente como uma força para os negócios, né? Então, todos esses eventos internacionais que eu participo têm falado muito da tendência do digital, do poder de novo do varejo físico, mas uma convergência dos dois para que a gente consiga fazer um bem bolado para ter resultado. É quase que uma transversalidade entre todos os espaços que tu está, né? Porque, na verdade, é a marca que está falando em todos os lugares, né? Exatamente. E, na verdade, se tu for parar, eu gosto muito de fazer uma analogia com o varejo antigo, né? Antigamente comprava o ponto, né? Quem é um pouco mais antigo como eu, né? Tinha aquela questão, tem que comprar o ponto, por quê? Por que tu comprava o ponto? Porque ele tinha muito fluxo de pessoa. Então, provavelmente, a probabilidade das pessoas verem a tua vitrine entrar. Hoje, no digital, é a mesma coisa. Não se mudou os conceitos de negócio. Mudou-se só a forma de como eles estão sendo feitos. Por isso, quando eu faço analogia, fica mais fácil das pessoas entenderem das oportunidades. Então, hoje, o digital ele serve como um ponto. Mas como eu faço para eu chegar até as pessoas? Impulsionando os teus conteúdos, chegando até as pessoas certas para as pessoas verem, olharem e virem comprar. Ah, mas eu não tenho e-commerce. Não tem problema, mas se tu não divulgar e não ser visto, tu não vai ser lembrado, que é o preceito básico. Exatamente. Sempre que a gente viu. Precisamos fazer essa propaganda, precisamos fazer essa publicidade. E o digital, ele serve para esse caminho. Não significa que o final da conversão vá ser no digital, por eu não ter um e-commerce, eu não ter a ferramenta, mas tu vai ser lembrado e vai ser visto por aquilo que é. E aí eu deixo uma dica já muito legal para quem tem negócio. A parte mais barata hoje é fazer audiência. E tá todo mundo preocupado com a convergência, com a conversão do lead, do contato, e isso já é um baita de um problema, porque também tem um outro gap que está acontecendo no mundo físico e que também está no digital. Nós não temos pessoas preparadas para lidar com o cliente.
As pessoas estão querendo ir para o mundo físico, estão querendo vir para as lojas, e a gente tem um gap muito grande de falta de treinamento de pessoas para poder lidar com isso. E também tem no digital. Porque esse dia até é muito engraçado, chegou um lead para o cliente e falou, pô, tá chegando lead não qualificado. A gente foi olhar a conversa, como é que é o lead? O cliente entrou em contato, pediu o preço. Qual foi a resposta do vendedor? Ele deu o preço. Isso não é venda. Sim, o não qualificado não é o cliente, o não qualificado é quem Exatamente. tá atendendo esse Então, cliente. tu que sabe todo o processo de venda, não mudou para o digital, ele só se remodelou no caso, né? Sabe que, fazendo analogias, né, a questão de redes sociais, Sim. o algoritmo, digo, na loja física, no lugar, seja o algoritmo para esse cliente, porque Claro. se tu não tá fazendo a presença com ele, atendendo ele de uma forma plena, entendendo ele e de uma forma natural, né, ele fazer... Exato. Até antes disso, tu estava dando um exemplo de uma loja que não foi um atendimento positivo, então a gente não vai dizer qual é a Sim, loja, sim. não foi aqui no Shopping Total, obviamente, graças a Deus, não vou dizer nem se foi shopping ou não, mas não importa, mas que não foi positivo justamente por uma questão de frieza no atendimento. Exato, eu sou muito crítico na parte de atendimento, porque eu comecei lá no início, quando eu quis falar sobre vendas varejo, eu fui me treinar como vendedor. E depois disso eu tive a oportunidade de dar aula para o primeiro laboratório de varejo do Senac do Rio Grande do Sul, isso lá em 2007, lá na cidade de Lajeado. Então eu sou muito chato com a questão de atendimento, porque eu sei o processo, sei como funciona. E quando a gente entra numa loja hoje, em 2026, e o vendedor não tem a capacidade de te olhar na cara e de te atender, simplesmente, de verdade, não precisa ter o melhor atendimento do mundo, mas se preocupar de verdade para a pessoa, já é 2, 3 passos para trás. Então o que acontece? Eu fui à loja, fui muito mal atendido, não fui realmente ter uma recepção. O que aconteceu? Eu saí da loja, entrei no site, comprei e mandei entregar em casa. Tu vê da mesma marca, Da mesma o mesmo marca, produto, mesmo o mesmo produto. preço. Inclusive pagaria mais caro na loja. No site, inclusive, que muitas vezes Mas- acaba sendo até uma própria concorrência da própria marca, paguei mais barato. E chegou a 2 dias em casa. Então, o que eu quero dizer? Existe sim uma necessidade das pessoas entender que as pessoas estão querendo atendimento físico, o mundo está voltando para isso. Não vamos longe, todos os eventos presenciais estão lotados. Né? Todas as pessoas estão querendo esse contato físico, esse touchable, porque a gente está vivendo um mundo muito digital. E qual é a saída do mundo digital? É o mundo físico. Nunca me esqueço daquela febre que deu dos Bobbie Goods, né, de desenhar, o quanto eu vi crianças em locais como shopping, sentados com eventos que os próprios shoppings proporcionavam, para as crianças irem lá pintar. Não vamos longe, Copa do Mundo agora é questão de figurinhas, pessoas de trocar figurinha no shopping. E por que não fazem um álbum virtual que também está disponível? Por que tem que ser o touchable? Por que tem que ir para lá? Porque nós somos seres humanos do mundo físico. Então, existe isso. Só que aí a gente perra num problema de que a pessoa não vem ninguém na loja. Quando vem, tu não atende? Então, nós temos um problema que precisamos corrigir o quanto antes, porque senão a gente vai ficar para trás. Vamos ficar para aquele que está se treinando e afiando seu machado. Sabe que a gente tem feito, a gente lançou a Live Shop Total, né? Então é um espaço tanto para fazer lives com a curadoria do próprio shopping, com os lojistas, obviamente, né? Porque o shopping por si só não tem um produto, a não ser as lojas, aliás, que a gente loca, né? Também, Claro. isso é muito bom. Mas também para os lojistas poderem usar e fazer as suas lives ali, ou conteúdo para as redes sociais. Né? Maravilha. Não, isso Então- é um baita artifício, inclusive, para a loja, porque a loja precisa hoje, se fala muito, né, em eventos como NRF, Congresso Mundial do Varejo, que eu participei, as lojas precisam falar com a sua comunidade. E aí entra um ponto interessante do São Paulo Innovation que eu participei recentemente, em que se foi falado que, cara, você não tem que criar comunidade, você tem que fazer parte de uma comunidade e ter um negócio entrar dentro dessas comunidades. E não tu criar uma comunidade, porque criar uma comunidade é até meio petulante, se tu parar olhar do ponto de vista, vou Sim. criar minha comunidade. Não, você está inserido em uma comunidade de geek, ou seja lá de qual for o público que está trabalhando. E aí, a partir do momento que tu tiver conexão com essa comunidade, eles vão te adotar. O teu negócio vai ser adotado. E aí vai fazer essa convergência. Mas como eu faço para essa comunidade ficar sabendo que eu existo, que eu tenho conexão com conteúdo? E aí voltamos àquele ponto. Eu não preciso morrer fazendo conteúdo. Menos é mais. Só que eu preciso fazer dentro da linguagem que está fazendo. É a pertinência da Exato. história. E isso vale, inclusive, para o pequeno lojista, né? Muito Pro mais. pequeno negócio. E o pequeno mais negócio, ainda. Silvia, tem mais oportunidades que o grande. Porque quando a gente fala em comunidade, é onde o pequeno negócio ele pode brilhar.
Só que ele não brilha por uma questão que ele fica pensando mais na grama do vizinho, porque o outro está fazendo, e deixa de fazer. Ele deixa de baixar a cabeça e fazer. E outra coisa importante da mídia social que a gente tem que entender, que apesar de venderem que tudo é mágico, é sonho, e vou fazer ali, vai dar certo, o digital ele continua sendo igual ao varejo. Tem que trabalhar e tem que ter tempo. E a audiência é a mesma coisa de antigamente da televisão. A audiência é tempo e persistência. Não é à toa que a novela das 6, das 7, das 8, a gente sabe que é esses horários, porque eles sempre foram nesses horários. O Cacete Planeta, eu gosto de brincar, ele não vai ao ar desde 2016, mas todo mundo sabe que era na terça-feira. Por quê? Porque ele manteve a consistência. O digital é a mesma coisa. Então, se eu manter uma consistência de conteúdo 2 vezes por semana durante 6 meses e impulsionar durante esses 6 meses, eu jogo que tu vai ter resultado. E o digital ainda com uma vantagem sobre isso, porque no digital tu consegue conversar, inclusive, né? Faz respostas rápidas. Então, se o cliente faz uma manifestação ali, que ele tá gostando ou não tá gostando, ou te perguntando alguma coisa sobre o produto, tu tá ali, olho no olho com o cliente, Exato. com milhares de clientes ao mesmo tempo, mas é sempre individualizado. Eu acho que esse é o expertise do negócio. Exato, né? E ao mesmo tempo eu faço um alerta que as pessoas esperam da mídia digital um retorno que não é mais como o consumidor está fazendo. Vou te dar um exemplo. As pessoas não estão mais seguindo, não estão mais curtindo e às vezes estão comentando. O que elas mais estão fazendo? Interagindo com um aviãozinho lá no Instagram. Isso aí, que é onde e jogando para todo mundo. Ou então estão olhando, estão ficando presos, mas não estão tendo outro tipo de reação. O próprio algoritmo está mudando a forma das métricas em função de que mudou a forma de consumo. Então, muitas vezes o empresário está, mas não tem número de seguidores. Não é isso que importa. Tu tem que ver quantas contas o teu Instagram, a tua mídia social está atingindo por pessoas por mês. Quantas pessoas estão vendo tua marca por mês? Porque o que acontece? Vai acontecer aquilo que antigamente as mídias convencionais tinham, market share de mercado. Eu atinjo tantos por cento. O que é aquilo? É uma especulação do mercado que ele atingia, porque não tinha número. Hoje eu tenho número, só que esses números também não são fidedignos quando eu olho. Só que o que é importante para o varejo? Serviço ser lembrado. E se tu fizer isso constantemente, a probabilidade do teu negócio dar certo é muito maior do que só focar numa conversão. Que conversão custa caro, eu preciso ter realmente um público qualificado para isso e demora tempo. Então, o mais barato hoje é qualquer negócio investir em audiência. É conteúdo, como tu falaste maravilhosamente dessa questão de ter a possibilidade dentro do Shopping Total de ter essa parte da pessoa construir conteúdo, mas ela ser constante. E, obviamente, utilizar aquilo que o varejo faz para a vida de todas as pessoas. O varejo rege o nosso calendário. A nossa vida ela é feita pelo varejo. Vamos lá, nós temos Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Todas as datas são do varejo. Então eu tenho todos os meses possibilidades de estar me reinventando, me adequando. E aí quando entra o shopping com várias ações diferenciais, é aquilo que a gente falava antes no off, participa. Claro. Venha participar, é ali que vai dar o pulo do gato. Mas esse evento não tem nada a ver com o meu público. Por que não? Tu tem que adequar o evento com o teu público com criatividade. Porque aí vem outro pulo muito importante que precisa ter. A gente precisa usar aquilo que nós temos que a IA não tem, criatividade. Se nós conseguirmos usar aquilo que a gente tem de criatividade e saber contar histórias, vai ser o diferencial de qualquer negócio nesse novo momento. Perfeito, ele faz assim, porque a questão... Vamos pegar um exemplo aqui do próprio shopping, né? Um evento como o Serva no Total, que a gente estava falando antes. É um evento que reúne jovens, reúne família, uma série de pessoas. Naquele momento, uma pessoa, digamos eu, vim para o evento para aquela coisa específica, mas eu tenho outras pessoas mais no meu entorno. Claro. Eu tenho outros interesses em outros dias, em outros momentos. Exato. Se eu estou naquele evento, naquele momento, e eu entro no shopping e eu sou impactada por uma loja que não tem a ver com o Seva, não interessa, mas tem a ver com o cliente que está circulando E o cliente é variado, né? Tem interesses variados. Aí vamos usar a criatividade nesse teu exemplo, que eu acho que é aí que eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu aprendi há muito tempo atrás de que cada problema, como é que eu posso ter 3 coisas boas, né? 3 coisas diferentes. Tu me deu essa questão, mas vamos lá, digamos que o meu negócio não tem nada a ver com o teu evento, certo? Mas todas as pessoas que podem estar nesse evento podem ser possíveis clientes daquele meu negócio. Claro. Então, se eu fizer um anúncio pelo geolocalização naquele sábado, na sexta, sábado e domingo, dessas pessoas, eu estou plantando. E é isso que as pessoas não entendem. Tu imagina, então, eu tenho uma loja de florais, vou botar um pin ali, um anúncio para todas as pessoas que estão circulando no shopping naquele dia. Tu tá dando uma dica, muito obrigada. Muito obrigada, é a água aqui que eu acabei de receber. Tu tá dando uma dica, assim, muito valiosa, mas muito valiosa.
que quando a gente fala, muitas vezes até aqui, não é só aproveitar da vitrine aquele cliente, mas é fazer no digital uma conexão com aquele cliente. Que é aí que é a grande vantagem do digital. Antigamente tu comprava, por exemplo, do grande jornal da nossa capital, Zero Hora, um classificado lá dentro, botava para um monte de gente ver, talvez o cara que achava que tu queria, talvez te achasse, certo? Então era uma metralhadora para ver se matava alguém. Na mídia digital, eu consigo ter um sniper. O que significa isso? Eu consigo segmentar, eu consigo escolher um pouco mais. Vou dar um exemplo do teu evento. Eu consigo botar um raio de 1 quilômetro para pessoas que estão ali interessadas no meu produto que seja floral. E rodar o anúncio durante aquele final de semana. A probabilidade de eu pegar pessoas que realmente têm vontade, que estão aqui dentro do shopping, é muito maior do que um anúncio diferente. E até entender, olha a profundidade que dá, né? Até entender assim, o evento vai, de novo, cervejeiro, tá? Mas o que que tem? Tem música, tem rock, tem feirinha pet, tem uma série de coisas que estão permeando, que estão dentro desse evento. Então, as pessoas que vêm por um evento desse, elas têm interesse em várias dessas coisas. Exato. Se eu sou um lojista, por exemplo, de alimentação, porque tem também o food truck, Claro. eu vou fazer o meu anúncio, né, o meu pinzinho lá, dizendo que no horário X eu tenho uma promoção especial e pronto. Printa esse stories e ganhe agora aqui durante esse final de semana um desconto. Pronto. Pronto. E isso é muito legal porque a gente trabalha há muitos anos com o digital. A gente foi a primeira empresa de marketing digital do interior do Rio Grande do Sul quando não se falava em marketing digital. E, inclusive, quando o Facebook começou com a parte de tráfego pago, eu participei de alguns eventos do F8 do Facebook por estar já começando essa parte de tráfego pago. Só que eu sempre tive essa vertente dentro do varejo de entender que uma coisa é magia, outra coisa é trabalho e continuidade. Então, quando tu pega, por exemplo, e tu tá dando esse exemplo do cara poder fazer uma ação específica dentro de um evento, ele tem que ter essa nuance de criatividade, de poder estar fazendo para se conectar com a pessoa. E quando tu faz isso, funciona de uma forma absurdamente boa. Imagina a chegada do Papai Noel que a gente coloca 25 mil pessoas dentro do shopping. Exato. 25, é muita gente para um evento específico de Natal. Que encanta, que traz criança, traz a avó, o pai, a mãe, enfim. Né? E aí eu vou falar uma coisa que é mais absurda ainda. Sabe quanto custa para eu fazer um anúncio de um vídeo que eu postei agora, para deixar ele rodando uma semana dentro do shopping? Menos que R$80. Aí eu peço. Então quer dizer que se eu tiver R$320, se eu não estou mal da matemática, 4 semanas... Eu vou concordar porque eu não vou fazer o cálculo. Também. Mas enfim, tu vai ter todo mês de anúncio, concorda? Sim. E aí eu pergunto, se hoje qualquer empresa, qualquer negócio não tiver esse valor para investir, já é um sinal que ele tem que fechar. Porque é o mínimo que tu tem que fazer. Mínimo. Isso é o mínimo que tu vai fazer para poder estar sendo visto e lembrado. E isso é o mais barato. Eu não estou falando de conversão, não estou falando de remarketing, estou falando todas aquelas coisas de ROI, tudo que os especialistas falam. Eu estou falando de varejo raiz, que o grande amigo Fabiano Zortaia fala. Cara, o varejo raiz no digital é isso, é audiência. E a outra coisa que aí vem também é ampliar um pouquinho esse horizonte. Tu vai fazer um trabalho dentro dessa linha, no digital, pegando esse cliente que está nesse evento. Faz no digital, mas também no físico, dentro do shopping, a gente tem display de mall, a gente tem cancela. Faz uma comunicação alinhando com isso, porque Exato. O cara foi impactado por aqui, tá lá no evento, foi impactado por aqui. Eu não posso olhar, porque senão tem um monte de coisa aí. Aí ele entra no shopping. Sim. E está impactado Mas também, então, ou seja... Então isso vem do que está sendo falado, inclusive, nos eventos desse ano ainda. É a convergência. Não é o digital que vai salvar a empresa e não é o físico. É a união dos dois. Então, quando tu está falando, por exemplo, eu impactei o cara no meu digital, estou criando a minha audiência, mas eu estou dentro de um shopping e uso os artifícios do shopping, do mall que tem de publicidade, eu estou me cercando para poder fazer mais. Pegar a pessoa pela a boiada mãozinha, e botar aqui, ó. Olha, Epa, querido, vem, vamos entrar aqui, a minha exatamente. loja aqui, entra, seja bem-vindo. E aí vem o grande segredo. Impactou tudo isso, levou essa pessoa para dentro da loja, tenha aquilo que tu falou antes, um bom atendimento. Exatamente. A experiência... Gente, a banalização das palavras é uma coisa que me irrita um pouquinho, tá? Mas vamos para frente. Mas aí vem um ponto que eu acho importante também, que é a importância das pessoas entenderem. Ele fala, mas que tipo de conteúdo eu crio? Isso. Primeira coisa, entenda quem é o teu cliente. E aí, o principal não vamos lá. Os conteúdos hoje, eles estão mais focados em ser simples, para gerar essa conexão. Então, a própria parte do meu livro, ele fala muito disso, né? Que a gente tem que começar hoje os vídeos com clímax, meio e fim.
O que significa isso? Se eu começar um vídeo, Como é que começa? clímax, meio e fim. Não é mais início, Boa. meio e fim. É isso aí. O clímax eu É digo isso que é mais ou menos aquela função do Aerosmith, aquela banda antiga, que fala, que, né, tu te lembra Aerosmith, né, que é maravilhoso, tem a música, vem o refrão, vem a música, e lá no final dá uma gritaria, vai acabar o mundo, a gente chora e acaba a música. Esse finalzinho que dá essa elevação é o clímax. Só que se na mídia digital eu deixar para muito no final, eu perco tempo. Porque hoje, se em 3 segundos eu não impactar a pessoa, ela vai embora, ela rola para cima. Então, o clímax ele tem que vir no veio. Ok, mas como é que eu crio o clímax? O clímax, normalmente, de uma forma mais simples, assim, para ser bem prático, é com uma pergunta. Nós, seres humanos, somos programados a responder pergunta. Então, se tu faz uma pergunta, meu cérebro para prestar atenção. Já é um ponto interessante. Agora, que tipo de perguntas eu vou fazer? As perguntas que vão resolver o problema do teu cliente. Entenda que você tem um negócio, você resolve o problema do teu cliente em algum ponto. Agora, quais são os problemas que essa pessoa está tendo? Determinada época do ano, ela está com um problema como hoje, estamos gravando aqui no Dia dos Namorados. Qual o problema das pessoas hoje? Presente Dia dos Namorados. Só que tivesse feito há 2 semanas já falando dessa pergunta, não perca tempo para comprar o presente dos Dias dos Namorados, eu tenho a solução para ti. Bom, já é um gancho para ajudar o cara que está com um problema que vai chegar na frente. Então, todos os negócios, toda essa relação de venda é a resolução de um problema do cliente. Então, se tu parar para o teu conteúdo hoje e pensar quais problemas eu resolvo do meu cliente, quais perguntas ele está querendo que eu responda, faça essas perguntas e responda para ele no seu vídeo, no seu post. Essa vai ser a forma mais prática de fazer essa conexão, de uma forma simples. E até aquilo que tu estava falando, né? De usar a própria equipe a teu favor. Porque, vamos lá, né? Vamos agora para coisa bem real, a vida como ela é. O lojista hoje está com trocentos mil problemas e situações que ele tem que resolver, seja folha de pagamento, seja falta de gente para contratar, seja dívida, seja o produto, seja o que seja. Né? É um monte, tanto que eu costumo brincar com eles e digo, brincar não, falar sério, né? Porque não se brinca com problema. Não coloca o teu desespero numa vitrine, porque o cliente percebe. Exato. Então, em redes sociais, está falando uma coisa que é muito isso. Usa o vendedor ou o teu alguém da tua equipe, porque ele tá no negócio, é dele a venda. Exato. E aí a gente entra num ponto que tu falaste antes que é muito importante. As maiores vantagens para o pequeno e médio hoje tá de novo nessa. Se eu transformar o meu colaborador em um creator, eu estou gerando uma relação que as tendências falam que eu preciso humanizar as minhas redes sociais. Então, qual a forma mais fácil de eu humanizar e me conectar com o meu cliente? É botando as pessoas que a pessoa vai encontrar na loja para fazer isso. O que as grandes empresas estão com problema? De humanizar elas. Então vamos, a Avan começou a botar o CEO, a CIMED botar o CEO. Para quê? Para humanizar aquela empresa que não tinha uma cara. Agora, as pequenas têm o quê? Se o proprietário é o cara que atende, ele tem que estar falando vídeo. É voltar como antigamente, né? Exato. Quem é que vendia o seu próprio negócio? Exatamente. E aí gera algo fantástico. E eu vou dizer isso para vocês com uma experiência que a gente fez que ainda não tinha Instagram, era no Facebook, lá em Lajeado, onde a gente pegou um proprietário que era o atendente da loja e a gente desenvolveu um programa semanal. Toda semana tinha as 3 ofertas do negócio dele. Ele apresentava. E ele no início também não acreditou, mas cara, vamos bancar esse projeto 4 meses, semanalmente as 3 ofertas do negócio, vamos. E era simples, 3 ofertas, ele vinha, oferta 1, 2, 3 e encerrava. Ponto. O que aconteceu depois de 3 meses? As pessoas entravam na loja e procuravam o cara do vídeo. É isso aí. Ou seja, criou-se relação, criou-se relevância. E isso que hoje o pequeno e médio tem a oportunidade de fazer e precisa fazer. E vai ser o grande pulo do gato para entrar nas comunidades, fazer essa relação e gerar essa questão de verdade no que está sendo falado. Porque as pessoas não querem seguir marcas, elas não querem seguir brands, tudo mais. Elas querem seguir pessoas compram de pessoas. Então, se eu humanizar dessa forma, eu vou estar fazendo um trabalho bem interessante. Então, quando se ouve agora falar, preciso transformar meus colaboradores em creators, é exatamente isso que a gente está falando. Vocês precisam, cada vez mais, tornar o teu vendedor como um vendedor digital. Digital. É isso. Sabe o que eu acho que é importante ele fazer? É simplificar muitas vezes as coisas e a linguagem e o conteúdo da história. Porque se a gente está falando, o cara é um vendedor na loja, loja física. No digital não tem que ter a mesma, né? Quase que ser a mesma conexão. Ele tem que ser um vendedor. Exato. Agora, se ele não tem capacidade para vender dentro da loja física, claro que também tu tem que ter, tem pessoas que têm mais jeito para uma coisa ou para outra também. Mas aí as adaptabilidades e
treinamento, né? Exatamente, mas aí também entra, vamos de novo, a Capacitação. criatividade. Por exemplo, a gente já teve clientes nossos que, cara, o colaborador ele não queria aparecer, ele não tinha, né, vontade de aparecer. Ele fazia o conteúdo da visão do celular dele, ele ficava narrando. E super funcionou. Tá ótimo. Então, a questão toda é entender, e eu acho que isso é um grande ponto, porque eu já vi muitas agências de publicidade, de marketing, que querem impor uma verdade para o cliente. E a primeira coisa que eu digo e que eu aprendi há muito tempo é que eu, quando atendo uma empresa, quando dou consultoria, dou mentoria para uma empresa, eu entendo que eu não tenho as respostas. Quem tem a resposta é o dono. Eu sou apenas um catalisador para ajudar ele a chegar na resposta. Eu não posso a dizer, eu vou chegar aqui e vou salvar para tua empresa. Não. Quando eu entendi que, cara, eu só preciso ajudar o dono a achar a resposta, tudo fica mais fácil. E aí entra um outro processo. Eu não posso impor para ele algo que ele não vai conseguir fazer. Tu tem que gravar vídeo agora todo dia. Cara, ele nunca gravou vídeo. Então, como é que eu posso ajudar ele nesse processo a tornar aquilo normal para ele poder fazer? Vou dar um exemplo. Pô, o cara vai lá numa tarde e grava 4 vídeos. Uma vez por mês. Acabou. Ele não precisa estar se preocupando toda semana. E aí a gente volta num outro ponto que é interessante. O digital nos permite a gente lidar com o que a televisão lidou a vida inteira. A criar essa magia daquilo que é imediato. E eu aprendi isso muito na viagem que eu fiz no Japão, porque no meu imediatismo de chegar no Japão e postar tudo que eu estava fazendo lá, com a vontade que eu estava vendo, e depois via, ninguém tá vendo. Mas por que ninguém estava vendo? Tá todo mundo dormindo. Eu tava lá. Claro. Então, cara, só um pouquinho. Eu preciso postar isso quando? Quando as pessoas estão vendo. Então eu fazia meu conteúdo durante o dia calmo, tranquilo, chegava no hotel e começava a postar como se eu estivesse fazendo. Ou seja, eu estava contando uma história pro meu público no horário que ele gostaria de ver. E não tem problema nisso. E essa é a magia do digital. É porque tinha uma época, né, no Instagram que era tudo naquele momento, naquela hora, e não é E a mais. gente tem essa vontade de, só que você é dono do seu storytelling. Você, dono do seu negócio, você que conta a história. Você que determina como vai ser a sua história e quando vai ser a sua história. Então eu tenho muito conteúdo, por exemplo, que as pessoas ainda sempre dizem, tu tá sempre viajando. Não, eu tô repostando, ainda postando o conteúdo que eu fiz da viagem, porque não fiz um overposting. Tô fazendo É dentro que do nem conteúdo. tu conversando com alguém, né? Tu não vai contar num dia só todas as coisas da tua vida, né? Tu tem... Que nem, por Relacionamento se prolonga, isso que eu acho Exatamente. que é Por importante. exemplo, eu fui no Congresso Melhor de Varejo e eu saí do congresso, fui para Billund, na Dinamarca, conhecer a sede da Lego, e eu praticamente 24 horas lá. Exatamente esse tempo para fazer o quê? Para construir um conteúdo para depois fazer um primeiro projeto meu que vai ser uma minissérie conectando o que está acontecendo na Lego para negócios. O que eles têm de inovação, o que eles têm de tecnologia, que é tão banal e simples que quando tu vê, caramba, por que eu não pensei nisso? Porque o simples bem feito é que dá resultado. Não preciso de investimento gigantesco. Eu preciso ter a ideia criativa que vai se conectar com o meu público. Só que o que acontece? Eu estava ansiosíssimo para postar que eu estava lá. Que eu tive que me segurar para não postar. Por quê? Para não queimar esse filme. Então, dentro disso eu criei uma estratégia que agora eu lancei o primeiro, que está chamando para o segundo, para daqui a um mês eu vou lançar a série. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dentro de uma organização de marketing, dentro de uma estratégia, organizando o meu conteúdo. Então, quando o lojista começa a entender que ele é dono do seu conteúdo, ele é dono da sua narrativa, fica mais fácil. Muito mais fácil. Não vá pelo que os outros estão fazendo, vá pelo que você vai fazer e traga a verdade naquilo que tu faz. Essa é a conexão que as pessoas querem. As pessoas hoje já entendem o que não é de verdade, elas já interpretam cada vez mais e sabem que aquilo que está postando não é de verdade. Então temos que cuidar com as trends, com as sacadas que tem, que é que se isso for feito errado dentro do teu público segmentado, tu tem 2 formas de errar, ou com dose homeopática ou errar, né, como caindo de um abismo. E a maioria das pessoas erram com doses homeopáticas, que é errando e não sentindo, só que o preço vem. Assim como tu colhe para plantar, se tu planta errado, tu vai colher errado. E aí quando tu faz por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil assim, ó. Peguei uma trend que tô fazendo de uma música que não tem nada a ver com o meu público, mas eu tô fazendo por causa que eu quero o trend para viralizar. Tu pode ter like, tu pode ter curtida, mas lá na frente vai ter um problema. Já cansei de pegar, por exemplo, lojas, por exemplo, de lingerie, que tá fazendo conteúdo que 90% do público é masculino. Ah, tem audiência? Tá tendo visualização e view, mas e venda tá tendo? Não, porque não tá pegando o público. E aí que entra a estratégia de como eu vou impulsionar para atingir só mulheres, para cortar homem fora, porque não é o meu perfil. Então tem pessoas que se iludem com uma audiência que não dá depois sustância para o seu negócio. Eu tive essa experiência na vida
própria, né? Eu tinha um programa na televisão muitos anos atrás, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá no Lajeado, que passava inclusive na RBS. Cara, era muito legal, me dava muito holoforte, dava muita coisa, mas eu não conseguia gerar valor de dinheiro naquilo. Então eu comecei a entender, cara, só um pouquinho, o brilho e a luz não te dá dinheiro para encher a barriga. Então até quando o ego ele fala mais alto, né? O que importa aí? do que eu preciso realmente ter de retorno para o que eu estou fazendo. Então as empresas hoje elas precisam entender, cara, foca no teu público, o que ele quer, qual o problema que ele tem, e começa a ajudar ele de verdade, que a longo prazo tu vai entender que vai dar certo. Que aí sim tu vai conseguir entrar na comunidade, tu vai ter essa questão da humanização que está se falando tanto, e uma forma de ter retorno realmente de verdade. E usando as ferramentas a teu favor, né? Então, e outra coisa que é importante, nós estamos num momento em que a inteligência artificial te permite ajudar hoje o lojista, a pessoa que tem um negócio a fazer conteúdo. Né? Eu tenho hoje sou embaixador da Adobe e ele tem um aplicativo que chama Adobe Express. Ele é fantástico para o cara que quer fazer conteúdo rápido para o teu negócio, com modelinhos prontos, com tu pegar e tirar uma foto, já tirar o fundo, botar o fundo da tua loja, botar a tagzinha de preço por cima, e em torno de 2 minutos tu tem um post pronto. Ou seja, voltamos àquela questão, a estratégia com a criatividade que vai fazer o lojista ter realmente paz, sossego naquilo que ele acha que é um problema. Porque a maioria das pessoas acha que hoje a digital é um peso. Não é. Você que dita as suas regras. Só que tu tem que ter, assim como em qualquer negócio, tem que ter um planejamento. E se tu planeja, fica muito mais fácil, mais simples. Meu Deus, bom, isso tudo vai para um corte maravilhoso, 2, 3 aqui no nosso Insta, porque realmente tu foi no ponto exato, assim, né? Outro dia a gente estava falando, que as pessoas comentam muito, a jornada do cliente, a jornada do cliente. Tá, e a jornada do lojista é qual? Do empresário é qual? E é isso que tu está falando. Ele tem que, primeiro, entender o negócio dele, obviamente, com profundidade, né? E achar também os facilitadores para ele poder estar na linha de frente, gerando o resultado para o negócio dele, com coerência, né? Com a verdade. E aí entramos também num outro ponto que a gente falava antes, que é a questão de treinamento. A gente vai ter que treinar as pessoas. Porque, por exemplo, a venda... Hoje, eu tenho um monte de vendedor bom na loja. Aí eu começo a fazer um trabalho de marketing digital, começa a ter pessoas chamando no WhatsApp. Só que, os leads não são bons. Não são bons por quê? Qual é o tratamento que tu tá falando? Porque o digital, ele não mudou do convencional do varejo. Tu te lembra daquela frase que tu ouvia? Se o cliente entrou na loja e ele não comprou, o problema é do vendedor? Sim. Se a pessoa te chamou no WhatsApp e tu não vendeu, o problema é do vendedor. Exato. Continua sendo. Não é do gestor de tráfego, não é da agência, não é. É porque você não treinou, você botou o sobrinho estagiário que sabe mexer no TikTok para responder e vender no digital. Não é assim. Todas as etapas da venda, né, que a gente aprendia lá antigamente, né, as estágios da venda, a pré-abordagem, a abordagem, todos os processos eles continuam iguais no digital, só mudou a forma. Então, se hoje eu preciso olhar para o digital como um vendedor de pista e preciso treinar ele, e aí vocês vão ver a mágica acontecendo. Então, é esse que é o grande detalhe que a gente está fazendo. A gente espera que as coisas aconteçam, mas o que eu estou realmente me importando e me treinando para realmente fazer isso? E não precisa muita coisa. Vou dar um exemplo. Não sei treinar meu vendedor. Então, quando tu responder alguém no teu WhatsApp, na mensagem, no direct, te importa verdadeiramente. Claro. Pergunta, como eu posso te ajudar? O que é isso? Vou dar um exemplo que aconteceu agora, que é muito engraçado. Todo hater é um fã. Todo hater é um fã. A gente fez para um cliente nosso uma ação de sorteio. E quando a gente postou, a gente viu que naquele post onde a pessoa tinha que comentar, ele estava com um erro, então a gente arquivou aquilo e repostou de novo. Nisso, obviamente, uma cliente veio com 300 pedras na mão, dizendo, mas eu botei meu nome lá, como é que agora eu vou participar? Eu falei, oi, obrigado por ter visto, foi muito importante, inclusive, a gente já pegou todos os nomes das pessoas que estavam comentando lá e já guardamos aqui para poder participar, pode ficar tranquila quanto isso. Qual foi a resposta dela seguinte? Ela falou, ótimo, eu também já respondi no outro, tudo certo, já mandei para minha amiga. Ela veio com uma baita de uma crítica. O simples fato de eu responder para ela, realmente, e não ignorar, fez com que ela virou, mais ainda, uma disseminadora do próprio, que já mandou para outra amiga, já mandou para outra. Conta a história, olha, eu fui, não sei o que, eu fiquei super braba, mas olha que legal. Exatamente. E olha que legal. Entenda que o cliente, normalmente, o cliente sempre tem um problema. E esse problema, você tem a oportunidade de resolver. E se tu tiver a verdade,
e realmente coração para poder fazer isso, vai dar certo. Vai dar certo. E pior coisa que existe, vamos lá, é eu fazer ação, receber um monte de mensagem e não responder ninguém. É que nem, eu costumo dizer o seguinte, é que nem tu tá dentro do teu espaço, da tua loja, entram 3 clientes, começam a falar contigo e tu não responde, tu fica só olhando. Exatamente. É a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Mandei uma mensagem para minha namorada ou para minha esposa. Ela não respondeu. O que eu já imagino? Já começa tudo que é paranoia É possível. a mesma coisa do cliente. Tu deixou o cliente com vontade, fez um anúncio, fez uma propaganda, o cliente te chamou e tu deixa ele sem ouvir nada. Tu sabe que a história da pandemia aconteceu muito isso, né? Porque com a pandemia, da noite pro dia, tu tinha que ir tinham algumas empresas que já tinham plataformas de e-commerce praticamente prontas e aí foi rapidamente, né? Eles cresceu nisso. E dá o exemplo do Total, nós não tínhamos isso. E aí, como fazer e ajudar o lojista? Aí criamos da noite pro dia. Vamos explodir com o WhatsApp. Sim. Ninguém praticamente fazia ainda, né? Colocamos lá no site o telefone de todas as lojas, venda por WhatsApp e começou. Sim. E foi crescendo e deu super certo. Acabou a pandemia, graças a Deus, as pessoas voltam para a loja física. O que muitas lojas acabaram fazendo? Deixando em segundo plano o WhatsApp. Só que o cliente já estava adaptado com o WhatsApp. Então as pessoas atendendo, eu não respondi porque eu estava atendendo. Escuta, passa o telefone e bota um vendedor WhatsAppeiro, sei lá. Exatamente. Qualquer outra coisa, mas tu não pode abandonar mais esse Não pode. cliente. E vai vir cada vez mais ferramentas para ajudar o lojista nesse processo. Aí que tem que usar o IA, né? Exato. Por exemplo, a IA antigamente tinha um chatbot que ninguém gosta. O que é o chatbot? É o robozinho com as perguntas que tu responde e ele não responde nada. Só fica lá te ganhando tempo. Já existe uma coisa chamada chat commerce, onde eu consigo ter uma IA generativa que entenda todo que eu preciso treinar ela. Aí que tá, olha o detalhe. Eu preciso treinar até a IA. Então eu não vou nem treinar meus colaboradores, então fecha parênteses. Eu treino essa IA para entender o que é o meu negócio, para ela conversar com o meu cliente para responder. Ou seja, as pessoas não conseguem diferenciar se é um humano ou não, mas tu treinou ela, porque ela sabe qual é o teu guideline da marca, sabe o que está acontecendo ali dentro, e aí ela forma-se uma ferramenta para ajudar o vendedor a não ter esse gap da primeira chegada da pessoa. Então é quase como se fosse uma pré-abordagem que a IA vai começar a fazer dentro do chat commerce que vai ser um facilitador. Então essa ferramenta ela ainda está sendo, né, colocada no mercado, então daqui a um ano provavelmente já vai estar muito mais difundida. Não quer dizer que não vai ter o atendimento humano, muito pelo contrário, ele vai ter e vai ser essencial no fechamento. Mas ele vai me ajudar num pequeno processo. Assim como a IA já me ajuda a fazer conteúdo, já me ajuda a fazer, ou, por exemplo, roteiro do que eu posso fazer de vídeo, roteiro do que eu posso fazer de cronograma, por exemplo, né? Usando o calendário do ano. Porque se tu treinar a IA, por exemplo, e isso não preciso contratar IA absurda. Vou dar um exemplo, no próprio ChatGPT, eu consigo criar um GPT meu, onde eu posso treinar ele para entender minha marca. Se eu treinar ele para entender minha marca, eu posso perguntar e conversar com ele para ele me ajudar a construir essas coisas. E aí entra um outro processo que eu acho maravilhoso, que a Reserva fez com o Ia Coutinho, que foi esse primeiro processo da questão de criadores de conteúdo dentro da Reserva, onde eles criaram o ReGPT. Era um chat GPT da marca para ajudar o vendedor a vender mais. Ou seja, quando o vendedor chegava, ele tinha uma dúvida, ele podia no WhatsApp com esse GPT que estava dentro do WhatsApp, perguntar para ele, o cara está comprando esse tênis, o que combina com isso? Ele já buscava várias coisas que a IA ajudava ele. Claro, o famoso gerente ali do lado dele. Que estava ajudando ali. Então, volto a dizer, quando a criatividade ela é implementada dentro das ferramentas que estão acontecendo, a gente ganha muito. O problema é que a gente não está pensando no meu negócio, o que eu posso estar fazendo dentro do meu negócio. Eu estou olhando para os outros negócios e quero fazer o que o outro está fazendo, mas o que funciona para o outro não vai funcionar para mim. Entendeu? Então é simplesmente, olha para o teu negócio, o que você realmente pode ajudar de resolver o problema do teu cliente. E aí olha para as ferramentas que tem para poder fazer. Só que não esqueça do fator humano. Então, não adianta eu botar na ponta, lá no digital, alguém que não está treinado, porque vai dar o mesmo processo de um vendedor ruim na minha loja. Não vai vender. Maravilhoso. Eli faz, muito bom. Isso aqui, esse teu livro... que acho que tu falou aqui quase todo ele, muito mais. Não, nem cheguei perto. Não chegou perto, coisa boa, tem muito mais. Esse livro, ele tá à venda? Tá à venda na Amazon, é muito tranquilo. E, na verdade, eu chamo ele que ele é um manual, porque ele foi feito pensado pro cara botar isso em prática. Sim. Né? Então, é bom, ó, letras grandes. Ele é curtinho. Curto, ele é um baita facilitador e a linguagem, eu tava dando uma olhada aqui, é assim, né? Exatamente, porque não adiantava fazer algo gigante. Cara, eu sou um apaixonado por livro, mas eu entendi, cara,
Vamos lá, se a Netflix está pensando em fazer seriado para a pessoa que está olhando o celular, os livros nós também podemos ajustar um pouquinho para ser mais prático naquilo que tu vai estar fazendo como um manual, para tu poder botar em prática, entender o conceito, porque quando tu entende o conceito, para tu replicar ele fica muito mais E fácil. circular com a equipe também, né? Exatamente. Para treinar Hora ela. da leitura, Para né? treinar ela. Pra E aí tem um treinar. outro ponto interessante, nós nunca tivemos, no momento da nossa história, tantas pessoas nativo digital que sabem operar um celular, que sabem fazer vídeo com vários aplicativos que tem. Mas é aquela velha massa que eu estava falando antes aqui com o pessoal aqui da produção. Não é sobre a câmera, não é sobre o equipamento que eu tenho de última geração, mas é como eu sei usar ele para fazer isso. Então, isso parte do pressuposto de que preciso treinar meu time. Então, desde a questão de produzir o conteúdo, que é o que você está fazendo já com maestria aqui, de estar disponibilizando espaço para o pessoal criar conteúdo, criar live commerce, isso já é meio caminho andado. Ter esse suporte. Só que a loja que não tem, como é que ela faz? Ela tem que começar a entender esse processo e treinar a equipe, tanto no digital quanto na parte do varejo físico E também. tu sabe que tem uma coisa que eu acho muito legal nessa história da live shopping, que a gente é do Shopping Total e a gente está fazendo em parceria com uma lojista nossa, que é a Esther da Rosa Paulina. Uhum. E uma coisa assim que eu acho super, hiper elogiável por parte dela, né? Ela tem todo esse pedido, porque ela já faz bastante tempo a live, enfim. E quem apresenta a Live Shopping com a curadoria, né? E faz a curadoria de 20 lojas do shopping, é ela. Ou seja, uma lojista de moda feminina do Shopping Total, que faz a venda para mais 20 lojas, inclusive concorrentes diretamente dela. Sim. Ou seja, naquele momento ela não está preocupada se ela é a Esther da Rosa Paulina ou não. Ela está preocupada em mover e fazer o varejo acontecer dentro do shopping do qual ela faz parte. E eu acho que o ponto importante disso é a pessoa que ela entende do negócio. Entendeu? Porque, por exemplo, lá na agência que eu tenho, que é a Criative, a gente sempre enfrenta um problema muito grande quando a gente atende o varejo. Esses varejos já teve experiência ruim com marca digital, mas de pessoas que não entendem o varejo. E isso é um ponto fundamental. Eu preciso entender algumas coisas do varejo físico para o varejo digital que não muda. Que é a questão de eu ter um calendário dentro do varejo. Ah, vai ter Copa do Mundo? Beleza. Então, minha loja tem conexão com isso? Beleza. Então, preciso ter esse conteúdo essa semana. Tem um Arraial, que é a festa junina? Beleza. Depois disso, o que tem? Então, eu preciso entender essas nuances que ele precisa ter também no digital. E também na forma de quando eu vou lançar meu conteúdo para chegar até as pessoas, entender como funciona essa questão de quem é meu cliente, onde ele está, como ele vai estar. Porque as mídias sociais, vamos lá, no algoritmo, ele não quer te entregar, por exemplo, o faca e o queijo na mão. Ele faz por aproximação porque é um negócio dele. Então também precisa entender um pouquinho de como vai usar essa ferramenta. Então, nem sempre o que funciona para por exemplo, faço um tráfego pago lá para um curso, vai funcionar para uma loja. Muito pelo contrário, porque é completamente diferente o negócio. E às vezes as coisas bem simples, né? Que eu estava te comentando. Hoje em dia se fala muito, né? Tem um post e tem os ratos de comentários. Eu sou uma que adoro ler comentário, né? E aí nós estávamos fazendo a apresentação da campanha, né, de namorados para as lojas do shopping e para os lojistas, né? E eu perguntei quem adora ler comentários de post, seja ele qual for. A maioria, todo mundo. Porque nós somos fofoqueiros por natureza, né? Sim. Então é uma coisa... E eu disse, pois então, quem costuma, quando Total, que tem mais de 100 mil seguidores, mais não sei quanto, né, coloca suas ações, seja promocionais ou de eventos ou, né, institucional, quem costuma comentar com a sua marca, com a sua cara de loja, nos posts do Total? E não custa nada, né? Ninguém. E não custa nada. E às vezes, por exemplo, são coisas que não precisa ser chamar para tua loja. O cliente fez uma pergunta lá, que horas vai ser o Arraial, por exemplo? Se o shopping não respondeu ainda, o Total ainda não respondeu, tu como um lojista, como a tua loja, a marca, já responde. Ah, vai ser tal hora, que legal. Inclusive, eu já vou estar aberto neste horário. Ou, inclusive, eu já vou estar dando pipoquinha. Exato. Ou. Então, interaja mais de uma forma... E aí vem um natural. pulo do gato, eu vou usar esse exemplo, inclusive alertar pra galera, ó, o Shopping Total já faz tráfego pago. Então ele já tá divulgando, tu entrar na postagem e comentar, tu tá ganhando muito de chegar em mais pessoas de uma forma simples e free,
gratuita. Claro, pega Então, essa carona, né? Exatamente, que é esse grande conceito. A gente esquece às vezes que a gente está falando de mídia social, uma rede social que é social, ela é de interação. Claro. Só que eu não interajo, e aí o que eu vou ter? Não vou ter nada. Então, participar e ter essas ideias, como tu falaste nesse teu exemplo, ele é muito importante para as pessoas entenderem desse conceito. E aí eu trago um outro ponto que eu acho muito interessante, de que, poxa, se todas grandes lojistas no mundo, por exemplo, na Alemanha, a Zalando, que é um dos maiores e-commerce de moda e fashion, que é um e-commerce, começou a abrir loja física, por que eles estão fazendo isso? Entende? Então, pô, todo o mercado está dizendo, está andando, mostrando que está havendo um evento para vir para as pessoas físicas, mas e eu estou aproveitando isso? Pô, eu estou dentro de um shopping que está tendo vários tipos de evento, como é que eu participo, como é que eu entro, como é que eu posso estar fazendo parte? Ah, mas esse evento não é do meu nicho. Não importa, como tu pode agregar e fazer um anúncio dentro de pessoas que possam vir a ser e consumir o teu negócio mais à frente. Mas se ele não vê agora, como é que ele vai consumir depois? Então, E cria pequenos eventos dentro da tua própria exatamente. loja. E nas redes também, né? As lives, tá fazendo, mas eu tenho pouca audiência. Eu costumo dizer, só um pouquinho, tu tem 5, 6 pessoas assistindo a tua live naquele momento, tu tem 5, 6 pessoas dentro da tua loja ao mesmo tempo? Então, e aí vem um ponto muito interessante de falar da live. O live commerce, normalmente o resultado dela acontece depois que o vídeo está postado. Sim. Porque ele vai realmente reverberar muito mais, né? Então a tua live, quando a gente olha, tem aquela síndrome de cachorro que é da mudança, né? Não tem ninguém olhando. Como tu falaste, 6 pessoas dentro da loja, 10 pessoas dentro da loja, não é muito? Tá ótimo, só que entenda que depois que tu realmente fez a live e postar o vídeo, ele vai ficar reverberando. Eu acho que essa é a diferença de tu pensar não com o ego, né? Quantas pessoas estão assistindo num palco, no teatro, se está vazio, né? Mas quantas pessoas estão realmente interessadas em ver eu falando desse produto. Exato, e aí a live ela tem que ser interessante também nesse suposto. Eu estava agora navegando pelo TikTok, eu sou um hiper mega fã, estou sempre analisando ele. E aí começou uma live shot de uma menina, que ela começou numa sexta de noite fazer uma live shot de uma mochila. Aí eu fui dormir, acordei no dia de manhã, ela já estava fazendo live shop de novo às 9 horas da manhã. Sábado de noite ela estava fazendo live shop da mesma mochila, domingo da mesma mochila e domingo de noite da mesma mochila. Ela não parou de fazer live shop. Ou seja, ela deu constância, ela acreditou. Ela não parou na primeira live shop, não teve ninguém, não fez mais. É o Silvio Santos, ela né? Continuou. Exatamente. Silvio Santos. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter tempo. A gente tem que dar tempo. Eu preciso ter constância. Audiência é constância. Faça. E outra, não entra naquela noia que eu tenho que postar toda hora. Não. Você tem que postar menos é mais. Seja estratégico e distribua. Vale muito mais. Eu fiz agora um experimento social na minha conta do Instagram em que eu fiquei um mês sem postar. A minha audiência não caiu. Ela, inclusive, aumentou. Porque o que acontece? Eu não postei nada, mas eu continuei impulsionando e peguei, inclusive, vídeos de 2 anos atrás e impulsionei. Tu não ficou quieto, entre aspas, só não colocou Não tinha novidade. story e não tinha mas post. Tu ficou trabalhando... Exatamente. Claro, então, minha audiência, ela não caiu, inclusive aumentou. Por que eu estou dizendo isso? Isso é a questão do tráfego pago, de tu lançar o teu conteúdo para as pessoas. Porque, vamos lá, se eu contar com o orgânico, que eu sempre digo, orgânico é bom lá na fruteira. Nos negócios ele não serve para nada. Eu preciso fazer essa constância de entregar para a pessoa. Só que quando eu entendo e realmente eu chego até as pessoas, ele começa a fazer essa conexão. Aos pouquinhos ele começa a realmente ser visto, começa a ser lembrado. E aí eu entro numa coisa, porque se eu contar com o algoritmo, por exemplo, do Instagram, ele entrega, teoricamente, lá no manualzinho que eles chamam, 10% da minha audiência, dos meus números de seguidores vão ver o que eu postei. Então, se eu tenho uma conta de 1.000 pessoas, 10% vai ver segundo a regra do Instagram. Um número que eles dizem que é bom é 3% dos meus seguidores. Talvez com as hashtags que eu uso, possa furar a bolha. Ou seja, como é que eu vou buscar mais clientes para eu poder fazer? Tráfego pago. Só assim eu furo a bolha. Só assim eu saio para fora. Mas é importante primeiro lançar, dar um tempinho para depois fazer o tráfego ou já sai... Não perca tempo. O importante da minha... Em nenhum caso...
O que eu digo assim, ó, o importante é tu pelo menos estar impulsionando algo durante uma semana sempre. É uma linha que tu não pode fazer, porque o algoritmo também entende que, uma vez que eu patrocinei e depois não patrocino mais, ele joga a tua audiência para baixo, te forçando a querer botar para Pois mais. é. Agora, se eu ponho ali o meu post e já impulsiono, ele já tá me ajudando a fazer isso. Elifas, eu posso postar e esperar um tempo para ver se o algoritmo do orgânico me diz se esse vídeo foi bem recebido? Claro. E aí tu pode fazer uma média hoje no teu próprio Instagram. Tem vídeos teus que estão... A média dos teus vídeos são 200 visualizações, mas tem um que bateu 500 visualizações. Isso já é um indício que esse vídeo performou bem. Se tu pega esse vídeo e impulsiona, tu vai ver que ele vai ter muito mais resultado. Só que o pulo do gato é tu entender qual é o teu vídeo ou o teu post, achar o teu público certo, e aí entra uma outra coisa que as pessoas não entendem. Dentro do tráfego pago, existe um algoritmo, existe uma IA da plataforma, que quando ela entende que o teu conteúdo ele é bom e por algum acaso ela não conseguiu distribuir, mas tu conseguiu chamar para as pessoas que possa ter conexão e elas têm uma interação, ele entrega para mais pessoas. Então, a gente sempre brinca lá na agência, cara, o nosso frisson é ver quando a gente paga 0,004 centavos por 1.000 pessoas alcançadas. 0,004. Isso significa que a gente atingiu aquilo e o algoritmo nos levou longe. Funciona mais ainda. Por quê? Porque a gente pensou no conteúdo, acertou as pessoas e aí o algoritmo nos ajuda pra caramba pra isso. E uma dúvida assim, postamos um vídeo, impulsionamos para alcance. Ok? Aí foi, daí terminou lá o período. Impulsionar ele depois para engajamento, por exemplo. Pode, não funciona tem, isso? Tu acha que são isso... dois tipos de posicionamentos diferentes. E tu acha que resulta, dependendo do caso? Resulta sempre, inclusive, o alcance ele é a forma mais fácil que eu digo, que é onde você vai gerar muita audiência. Alcance você nunca deveria deixar de fazer. Até em coisas, por exemplo, a gente está fazendo uma campanha de loucura total. A gente quer gerar muito fluxo para dentro do shopping. Isso aí. Então a gente quer que muita gente saiba, quanto mais pessoas... O alcance é o buzz. Então, exatamente. Isso aí, vai. Tu vai chegar lá para tudo mais. Obviamente, tu pode fazer essa segmentação. A parte do engajamento, existe vários tipos de engajamento, mas eu vou deixar uma dica que é legal, que lá no posicionamento e eu tô falando agora de BM de negócios dentro do computador para fazer, porque tu pode fazer pelo botão azul, que eu super recomendo, pior é não fazer. Né? Inclusive o botão azul hoje está bem funcionando muito melhor para lançar os teus conteúdos. Mas no engajamento, existe um pontinho que tu coloca que é engajamento com a publicação. Quando tu coloca engajamento com a publicação, tu força o algoritmo a buscar pessoas que engajem com a tua publicação, que possam ter alguma coisa maior para colocar ali dentro. E não engajamento para mensagem, engajamento para outras coisas que ele vai colocar como base. Então, tu entender como funciona é melhor. Outra dica que eu digo que é muito importante para alcance ou para a parte de engajamento. Quando tem as seleções, por exemplo, eu tenho um Reels, certo? Eu posso escolher aonde esse meu Reels vai colocar. Por exemplo, e se tu não marcar em nada, tu vai deixar a IA resolver para ti. Mas eu sou muito da opinião de que quando tu ajuda a IA, fica melhor. Por exemplo, quando eu quero posicionar o meu Reels só para aparecer em feed de Reels, em Stories, e corto todos os outros fora, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de otimizar o meu orçamento. Porque o que eu fiz? Eu tenho R$100 de orçamento. Se eu tenho só para aparecer no feed de Instagram, no feed de Facebook, no Stories do Facebook, no Stories do Instagram, eu tenho 4 posicionamentos. Então, teoricamente, vai rolar 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui, concorda? E se eu tenho 10 posicionamentos, o que eu fiz? Dividi 10, 10, 10, 10, 10. Entende a diferença? Então, essa inteligência que eu vou usar para quando eu vou fazer a minha estratégia é o que muda o jogo. E é o que a galera não faz. Vou deixar ali, porque obviamente lá a ferramenta diz, use aqui a IA que vai te ajudar. Cara, ela vai te ajudar até certo ponto, mas se tu começar a fazer isso, muda o jogo. Outra coisa, aí é o Elifas, é uma experiência minha própria. Eu digo para a IA quanto ela tem para gastar, eu não digo quanto ela tem por dia para gastar. Eu digo que tu tem aqui, R$70, meu filho, por semana, para tu botar nesse posicionamento, nesse público. Te vira, faz o teu melhor. Do que eu pegar e dizer, tu tem R$10 por dia. Aí é como um funcionário, tu faz R$10 por dia, ele vai tranquilo, vai sereno. Não, assim eu tô fechando o círculo para ela me render mais. E por todas as amostragens que a gente já fez, dá muito mais entrega, porque tu força a IA a trabalhar para ti. Então todo esse pensamento, ele vem de uma parte estratégica muito mais robusta. Então, por isso que eu digo, o tráfego pago ele tem muita possibilidade, mas ele também tem muita gente fazendo muito errado que não dá resultado.
né? Então é um pouco, é um momento que a gente vive em que, assim como a gente tem muitas pessoas trabalhando ruins numa área, no digital também vai ter e funciona dessa forma. Mas, primeiramente, o que é importante também, por isso que nós estamos falando aqui, e o lojista tem que saber e entender. O lojista precisa entender o que está sendo feito. Ele precisa entender os números, ele precisa entender o que está sendo feito. Ele não precisa aprender a fazer, mas é ele que vai ajudar todo o marketing a ter resultado. O dono da loja sempre vai ter a solução, aquilo que eu falei no início. A solução dos problemas está no dono da loja. Ele tem o know-how. Eu não tenho como dizer, eu sou agora um cara que vai te ajudar a vender mais piscina se eu nunca vendi piscina. Mas eu posso entender, ajudar ele a converter, só que ele também precisa entender. Olha só, tá entendendo por que é audiência? Que é alinhar a expectativa. Porque existe, obviamente, no mercado, eu vou impulsionar, eu vou vender. Eu vou impulsionar, eu vou vender. Cara, não tem como tu colher sem antes plantar. É técnica, pura técnica. E persistência, e fazer. Só que, vamos lá, voltamos a dizer, eu nunca me esqueço que quando abri a minha primeira empresa em 2006, eu fui pro jornal lá na minha cidade e para botar um rodapé no caderno do sábado era R$4.000 em 2006. Tão traumatizado que eu fiquei. O que eu faço com 4.000 hoje? Nossa. Entende? Nossa, então, chove. Não estou desmerecendo a mídia comercial, pelo contrário. Ela é super boa e dentro de cada uma das estratégias. Mas tu não usar a ferramenta que está disponível para ti de uma forma mínima, tu está perdendo muita oportunidade. Muita mesmo. Elifas, maravilhoso. Aliás, uma das coisas que eu não falei aqui sobre ti, que tu também é palestrante, porque a gente acabou, inclusive, de ter uma baita palestra aqui, né? Sim. Vai ser muito bom, porque quem edita aqui é a nossa equipe toda, que está dando um oizinho ali, que quando for fazer toda a edição já vai estar assistindo uma palestra. A Júlia, toda a nossa equipe aqui de marketing, então eu te agradeço pela palestra. Isso, né? E também todo esse bate-papo, porque é coisa muito, muito rica aqui. Então, dicas valendo muito. Esse livro aqui sensacional. Tu também vai rapidinho, vai levar um grupo para o Japão. Tem uma vaga. Não. Ainda, não sei até quando vai ter essa uma vaga. Não, ainda. Já é, justamente, porque na verdade. Eu me coçando, mas eu vou estar em férias. Mas o Japão é muito engraçado porque ele veio de um ansiamento de querer sair do óbvio. E o Japão, ele tem se mostrado, tá todo mundo querendo ir pra China. China é produto. Agora, relacionamento e atender bem, eu nunca fui tão bem quanto no Japão. Por isso que o japonês gosta tanto do brasileiro, porque eles têm a mesma vontade de atender e alegria como o brasileiro. Só que saiu da loja, foi pra rua, eles respeitam tudo. Não tem barulho na rua, é tudo organizado. Mas no atender, 90% deles não falam inglês. Mas tu entra numa loja, eles pegam o tablet, pegam coisa, vão no Google Tradutor e dão um jeito de te atender. Eu fui, por exemplo... Eu nunca imaginei isso. Não, na Starbucks, que é a maior rede de cafeteria do Japão, é Starbucks. Starbucks, eu entrei lá, o cara me deu bom dia, ele me atendeu, em menos de 5 minutos estava pronto. E quando eu estava saindo, ele estava atendendo, ele olhou para mim e me deu tchau. Agora eu falei, eu nunca pensei nisso, né? Mas é exemplo quando a gente entra num restaurante japonês. E quando a gente sai do restaurante japonês. Exatamente. É aquela plenitude nos recepcionar. No atender. Então, o varejo deles, para mim, foi fantástico. E aí existem outras nuances, por isso que é legal essa experimentação, e por isso que é um projeto que eu estou desenvolvendo de realmente de buscar a imersão. Né? Nós não estamos indo numa feira, nós estamos indo vivenciar aquilo que o Japão tem. Então, é andar com o trem deles, é entender todo aquele processo, é ir no varejo raiz de Ueno, mas ao mesmo tempo ir na Ginza, que é a quinta avenida deles, e entender que não importa o lugar que tu tá, tu vai ser bem atendido. Não importa se é na ruazinha, na ruela ou na loja grande. E também outra parte muito interessante que eu vejo um movimento há muito tempo da globalização do que a Coreia e o Japão estão fazendo há muito tempo e a gente não percebe notoriamente, mas eu vou falar para talvez alguém vai entender. Nossa cultura, a cultura do Japão, ela vem no Brasil há muitos anos pela televisão. Eu fui criado pelo Jaspion, Changeman, tudo mais. Agora, a Coreia com o K-pop é a mesma coisa, é um projeto do governo. E aí eu vou para Nova York todos os anos, e de repente lá na Times Square abriu numa esquina uma loja Tamashi Nation. O que é a Tamashi Nation? A loja das maiores marcas de super-heróis japoneses. E na outra esquina abriu uma loja do K-pop. Aí eu vou pro shopping lá, American Dream, a única loja da Bandai Namco tá lá, de entretenimento. E toda aquela coisa nerd, geek funcionando, e aí a gente começa a se dar conta, olha o que eles estão fazendo com a parte de entretenimento no varejo.
Netflix está cheia de seriado japonês. A maior indústria que passa o cinema é do videogame. Quais são as 2 maiores empresas de videogame no mundo? Nintendo e Sony. Então, a gente tem que aprender muito com eles como eles estão levando a cultura e o entretenimento e tornando isso em um império de vendas. E aí nós vamos para uma NRF, a última palestra do Gary Vaynerchuk, que fala que as empresas precisam cada vez mais entender o fandom, entender mais como a gente pode trazer as comunidades para serem colecionadores, fazerem partes, serem únicos. Espera aí um pouquinho. Esse tempo estava o Thiago Nigo falando sobre cartinha de Pokémon. Vocês fizeram um evento... Impressionante. Então, Cartinha de Pokémon é absurdo quando... mas o que eu posso tirar disso de proveito para o meu negócio? Entender como essa questão da paixão do entretenimento. Posso implantar um entretenimento na minha loja? Deve. Claro. Eu digo que a maior oportunidade que todos os negócios têm agora é começar a criar colecionáveis da sua loja. Se a gente for pensar até no colégio, né? Qual era a melhor hora do colégio? Hora do recreio, Exatamente. né? E é onde tu vai realmente tendo relacionamento e conversando, porque tu vai de uma forma mais livre. Ele faz nós vamos terminar. Senão a gente não vai parar nós vamos, porque tem mais uma pessoa pra gente falar aqui, que é maravilhoso. Cara, nós vamos também fazer episódio Totalks Elifas. Elifas 2, podemos fazer? Podemos, pô. Tem Bora muita fazer, coisa aí. né? Vamos junto. E vamos fazer andando pelo shopping. Vamos, tem muita Tá coisa vendo? A gente não tá horas querendo dar uma mudança, mudar. Então, assim, o próximo vai ser, aguarde, episódio Elifas 2, no meio do shopping, dentro da loja, em cima da chaminé, por onde for, porque com Elifas a gente vai, porque, cara, muito bom. Vamos lá. Obrigado. Muito bom. Obrigado de verdade por oportunidade de estar aqui, um prazer. Nem vi o tempo passar, só... Não, nem eu. E aqui, ó, foi acho que 1h30, sei lá. Não importa. É muito conteúdo, é uma conversa leve, com humor, com leveza, com tudo, Beleza. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, tá até difícil de terminar. Até o próximo Totalks, então, com episódio, inclusive, Elifas 2 na chaminé. Show, bárbaro, hein?